Hoje a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande diante dos retratos, dos comportamentos, das atitudes e das expressões corporais que os crentes estão apresentando dentro das nossas igrejas. Olha, desculpe, não é saudosismo, mas eu sou de uma geração que os crentes levavam lenços ou toalhas para os cultos, porque havia expectativa neles, naqueles cultos, no meio do louvor, ou numa oração de joelho, ou no recebimento da ministração da palavra, eles em algum momento iriam derramar lágrimas na presença de Deus. Hoje, essa nova geração de crente não carrega um lenço, não carrega nenhum tipo de acessório para enxugar as lágrimas, e muitas delas nem carregam mais um exemplar da Bíblia Sagrada. E quando você vai ver a expressão do culto dessas pessoas, é um culto seco. Sim, um culto seco. Por que um culto seco? Porque a vida delas são secas. Há uma diferença de uma folha verde e de uma folha seca. Se você pegar uma folha seca, dependendo da folha, ela começa a quebrar na sua própria mão e estalar. É a realidade que a gente está visualizando hoje, no meio desta geração de crentes pós-modernidade. Muito barulho, mas esse barulho não é sinônimo de poder de Deus nem de unção, mas é uma sinalização dos fragmentos da vida deles que são secos. E uma vida seca, o que ela vai reproduzir? Uma atitude seca, uma oração seca, um cântico seco, uma mensagem seca, um comportamento seco, uma adoração seca. E isto vai influenciar a igreja. Por que as liturgias hoje, os cultos hoje, são secos, são monótonos? Por que as mensagens são secas? Por que as músicas são secas? Por que os ensinos são secos? Por causa das vidas secas. Essas vidas são secas que elas não têm nem mais gotículas lacrimais para derramarem diante de Deus em um culto. Então, a sensação que a gente tem hoje é que essa geração de crentes são geração feitas de plásticos, porque elas são insensíveis, elas não expressam nenhum tipo de reação, de dinamismo, de explosão em seu louvor, em sua oração ou no recebimento da palavra de Deus. Tudo que eles fazem e atuam é de forma seca. Aí querem uma igreja avivada. Como que uma igreja vai ser avivada se está repleta de vidas secas? Como que o púlpito e o líder que está no púlpito pode exigir uma fervente oração se quem está no púlpito também está seco? Como que pode exigir que o povo expresse uma adoração dinâmica ou explosiva se o púlpito, toda atitude de louvor é sinônimo de sequidão? Então isso reflete em toda a igreja. Por isso que há uma perda de motivação de alguns irem à igreja, frequentarem a igreja, porque as atividades das igrejas são totalmente secas. São totalmente secas. E eu volto a dizer, a sensação que a gente tem
é que não existe pessoas sentadas ali do púlpito ao último membro, ou do último membro ao púlpito, seres humanos. A sensação que temos é que existem bonecos de plásticos. Bonecos de plástico. Antigamente ainda tinha uns bonequinhos que você dava a corda, eles se movimentavam. Esses, a sensação que temos é que esse nem corda tem para dar, de serem tão estáticos que são. Não choram no momento da oração, não choram ao ouvir uma palavra na leitura oficial ou na ministração, não choram no meio do louvor, da adoração, e saem do culto litúrgico da mesma maneira, em alguns casos até pior, do que como entraram. Por quê? Porque estão secos, a alma está seca, o espírito está seco, o coração está seco. Então, o que vai produzir? Fonte seca não tem o que produzir, não tem o que servir, não tem o que dar, a não ser sequidão. Então, a gente tem a tendência de colocar a culpa no diabo ou em alguém, quando o responsável, o problema da saúde da igreja está em nós mesmos, devido à sequidão que nós estamos vivenciando. Olha, isso é paradoxal, porque uma das propostas de Jesus, quando ele nos deu a bênção do evangelho da salvação, Jesus não disse que o nosso interior seria um deserto, uma fonte seca. Ele disse, olha, se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Logo, a sensação que temos é que não existe um rio de águas vivas dentro desses crentes, porque eles não oferecem nada diante de Deus. Eles não têm nada para oferecer. Eles estão como espectadores e não como adoradores. Então, como exigir de uma folha seca uma vivacidade? Não tem como. E se você anda no meio de folha seca, você só ouve barulho. O que nós precisamos hoje é de pessoas que sejam fontes transbordantes, que carregam rios de águas vivas, para que tenhamos uma igreja viva, dinâmica, avivada e dominada pela graça e presença de Deus. Mas a realidade que está diante dos nossos olhos são vidas secas, reproduzindo igrejas secas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos entender que fomos chamados por Jesus para sermos um transbordar de águas vivas, e que isso seja expresso na nossa devoção diante de Deus.